professor Sexto ano Gaudêncio. aí terminou de 11h15, aí começa a outra, viu, professor? Certo. Deu tempo para tomar café, descansar? Deu. Pronto, então tudo certo. A gente vai ficar fazendo assim porque fica melhor, né, professor? É. Mas se o senhor quiser sair de lá direto para a aula, a gente pode também, viu? Mas só que eu acho muito cansativo. Não é ir para descarregar, para carregar o notebook também. Então, aí tá ótimo. Então a gente vai continuar assim, viu? Tchau, boa Tá. aula, professor. Até Tá. 11h15 eu Professor entro para Marconil. finalizar, viu? Tchau. Que hora vai começar a do nono? 11h15, 11h16. Certo. Aí vai até 11h55, viu? Tá bem. Tchau, professor. Tchau. Obrigado. O professor mudou tudo, foi essa semana? Foi, porque a aula presencial, o professor Gaudêncio está indo na aula presencial. Aí tem que dar aula presencial lá e depois ir para casa, tomar café, descansar um pouquinho e vir para a aula online de vocês. Aí quer dizer que toda terça agora vai ser assim, é? Toda terça vai ser assim, viu? Tchau, tchau. Para não atrasar, tchau. Bom dia, professor Gaudêncio. Como o senhor está? Bom dia, tô bem. E você? Eu estou ótima. Tá não, professor, não tá ótima não. Homem, deixa disso. Ah, rapaz, Bom dia, professor. tudo Professor, bom? qual é o assunto de hoje? O assunto é sobre o solo. Professor, Diz, o senhor está indo todo dia para aula presencial, é? Não. é só na terça. Esse, Esse, né? Davi, não. Sou eu, tô respondendo pro professor. Certo. Qual Só é o na terça, assunto? né? Que eu não ouvi. Solo. Solo, né? É, o solão onde nós estamos pisados aqui. Solo tem acento, né, gente? tem não. Solo. Tem Ah, não. tá. Então, o solo é a formação do solo está Solo é a totalmente formação. ligado às características das rochas. Quer dizer, Solo é a formação do quê? o solo é formado a partir das rochas, né? Onde vai haver as degradação das rochas, Eita, peraí, eu errei. onde elas vão se quebrando e dali vão se tornando, formando o solo. Ô, professor, Diga, essa começou a forma do que mesmo? a formação dos solos está ligada às características das rochas. A formação. Não, professor, depois que tem o solo é a formação do quê? Tem a forma do não sei o que e tal, e tal, e tal. A formação dos solos está totalmente ligada Do sol é? solo, S-O-L-O, Ah, desculpa aí. Peraí. ligada às características das rochas, das formas de relevo e das condições climáticas do local. Ligada. Ligada. Totalmente o quê, professor? Olha, vou repetir um minuto, ó, que eu vou repetir para todo mundo uma vez. Ó. Mãe. A formação dos solos está totalmente ligada nas características das rochas, das formas... Peraí, eu errei uma parte aqui, desculpa. Está, né, ligada, né? Está ligada Está nas ligada. características das Tem várias rochas, características, né? das características das rochas, das formas do relevo Espera aí, e das professor. condições climáticas do local onde ele é formado. Depois de rocha. Tá, é o quê? Das formas de relevo? Das formas do relevo e das condições climáticas do local onde ele é formado. Peraí, professor, depois de rochas vem o quê? Das formas do relevo, Pera, né? Rocha não é relevo, é? repetindo, a formação dos solos está totalmente ligada às características das rochas, Ah, eu sabia que era rochas. das formas do relevo, Das formas
do relevo, Pera. Do relevo né? Pera. Relevo. Ah. e das condições climáticas E das condições. Pera. Climáticas, né? do local Climáticas. Do local, certo? onde Hum. ele é formado. Ô, professor, será Ele que é você tem formado, né? repetir? Certo? Que o solo ele vai se formando com Ô, a professor, desagregação das rochas. Elas vão se desmanchando. Diga, Ingrid. já pode repetir? Posso. A formação dos solos está totalmente ligada às características das rochas, da forma do relevo e das condições climáticas do local onde ele é formado, certo? Então, que o solo, eles vão se formando pela a desagregação das rochas, ou seja, as rochas vão se quebrando e vai contribuir para a formação do solo. Aí, ali vai ter o quê? Vai depender também do clima daquele local. Peraí, professor, depois de formado. É ponto ou é vírgula? É ponto. Pronto. Professor, depois da palavra ele é formado. Aí eu boto o quê? Bota ponto, certo? Bota Isso. um ponto. Aí depois eu continue, né? Então, a formação do solo está ligada a esses fatores, aí as rochas, os tipos de rochas e ao clima. E daí, dependendo de onde ele for formado, vai se formar o tipo do solo em si. E o solo é formado na parte superior da litosfera, né? São formados na parte superior da litosfera. É a partir em cima das rochas em si, né? Os solos são formados na superfície da litosfera, a partir das rochas, né? Então, o solo é formado aqui na parte superior. Então, Professor, diga. tá só explicando, né? É. Ah, tá. Então, olha, os solos são formados na superfície da litosfera, ou seja, sob a partir das rochas, né? Então, em cima da rocha, na parte superior, onde nós estamos pisando, onde a gente anda, é que vai se formando os tipos de solo. Então, cada tipo de solo existe uma denominação diferente, uma textura diferente. Então, cada uma delas, a gente vai encontrar parte diferente uma da outra. Então, daí vai para conseguir saber que tipo de solo existe ali. Então, vai se formando os tipos de solo em si. Então, os solos são formados da superfície da litosfera a partir das rochas. É onde as plantas se fixam e de onde extrai água e nutrientes necessários. É onde as plantas se fixam, né? As plantas nascem em cima das rochas, no solo, e dali ela estabelece e cresce. Então, é daí a partir que as rochas vão saindo, certo? Então, é a partir das rochas em si que vai se desenvolvendo. Ô, professor, Diga. aquela parte onde você diz os solos, o senhor estava lendo ou estava explicando? Estava lendo e explicando ao mesmo tempo. Ah, tá. Mas depois eu vou comprar de novo para vocês. Pronto, olha. Então, escreva aí. Você botou formado, não foi? Então, bote ponto de formado e começa. Ó. Os solos são formados na superfície da litosfera. Peraí, professor. É para colocar isso? Os solos são formados Peraí. na parte superior da litosfera. Quadro, não? Você não tem um quadro, não, para copiar? Não, porque com o quadro aqui
o quadro ficava mais. Podia ter sido, mas eu acho que não dava para todo mundo pegar, não. Ah, Professor, depois de formado. Formado na parte superior da litosfera. Pera. Na parte, certo? Superior da litosfera. Superior. Li... Superfície superior, a mesma coisa? É. Ah, tá. Certo, depois de litrosfera. A partir das rochas. A partir das rochas, certo? Certo. Onde as plantas se fixam. Onde as... Onde as plantas se fixam. Se o quê? Onde a planta fica fixa. Ah, tá. Fica fixa, né? É. Como é que se escreve mesmo, professor, essa palavra? Ah, tá, sei. É com X, certo? É, muito bem. Certo. Depois de fixa. E extrai os nutrientes. Extrai Os nutrientes necessários para Peraí. a sua sobrevivência. Necessários, né? Aí, extraem o quê? Desculpa. Os Professor, eu descobri uma coisa muito legal. Nutrientes Nutrientes, certo. necessários para a sua sobrevivência. Eu descobri uma coisa, professor. Diga. Eu descobri que o nosso ar do que a gente respira pelo oxigênio vem das plantas. É. Professor, Necessário para o quê? Água troca, né? Então, os solos vai contribuir para o desenvolvimento das plantas. Onde Necessário. elas... Diga, Débora. é Ingrid. O senhor pode repetir do início? Posso. É bom. Ó, Ingrid e Débora, é para repetir, para todas as duas, né? Repita para mim, professor, também. Então, a todos. Então, escuta, ó. Os solos são formados na superfície da litosfera sobre a partir das rochas, onde as plantas se fixam e extraem seus nutrientes, extrai os nutrientes necessários para sua sobrevivência, certo? Na parte superior do quê? Da litosfera. Onde a terra tira as plantas tiram seus nutrientes do solo, certo? E ali vai ser necessário para o desenvolvimento dela. Onde ela extrai. Onde é o quê? As plantas tiram os nutrientes do solo, né? E tiram tanto os nutrientes como a água também, que vai servir de nutrientes para o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Então, os solos são formados na superfície da litosfera, sobre a partir das rochas, e aí onde as plantas se fixam e extraem os seus nutrientes necessários para a sobrevivência. Então, as plantas tiram do solo seus nutrientes e se alimenta da água também, tira águas e nutrientes para o desenvolvimento das plantas, para o crescimento. Como aí também aí vai contribuir para a nossa respiração, para o nosso oxigênio, as plantas em si. Então, é uma troca entre oxigênio, gás de carbono e hidrogênio que as plantas fazem. Tanto o gás de carbono, hidrogênio e oxigênio é importante para todo o ser vivo, né? Então, há essa troca. O solo é produzido pela desagregação das rochas originais. Professor, nessa parte, era aquela parte lá de sobrevivência, ponto ou vírgula? Ponto, né? Ponto, sobrevivência, ponto, O solo é produzido pela desagregação. Professor, Diga. sinto muito, mas você pode repetir desde a palavra Você pode repetir para mim, necessários? professor, também, que eu não entendi, não. Olha, Necessário. o solo
Pera, O depois. solo é produzido pela desagregação das rochas Pera. O originais. solo. O quê, professor? É produzido pela desagregação das rochas Peraí, professor. É produzido pela pela desagregação. desagregação, né? É, Desagregação Das. das rochas das rochas em conjunto em conjunto com resto de plantas e animais. Peraí. Pela desagregação de quê? Em conjunto com restos de plantas e animais associados aos sedimentos. Olha, Animais. onde eles vão desagregar, desmanchando, que é desagregação, vão se. Professor, você pode repetir do início? Repete, ó, elas vão havendo desagregamento, vai se desmanchando, que é desagregação. Aí se junta as rochas com o resto de plantas, de animais e vegetais, e tudo associado junto e faz os sedimentos, vão sedimentando aí. E dali vai contribuição para a formação dos solos. Repetindo, ó, o solo é produzido pela desagregação das rochas em conjunto com o resto de plantas e animais. Das rochas, É, conjunto. Em conjunto de quê? com o resto de plantas e animais associados aos sedimentos. Peraí. Associados, né? É. Nossa, a cara de decepção do sexto ano do pro professor. Meu Deus. Ei, pro. Associados, né, professor? Aos sedimentos. Associados. Aos Aos sedimentos. aos sedimentos, filha. Ascendimentos, tá. Não. É. Não, aos sedimentos. Sedimentos. Sentimento. Consegue copiar, hein? Os que não falam. É o quê? Como é que esse povo que não fala consegue copiar? Sei Não. lá. Você que consegue. Não sei Deve ser o como. Flash. não sei. Deve ser o Mas flash também pra o isso. professor repete tudo de novo, então não dá pra copiar assim, tá falando. Não, mas muitas vezes ele não repete. Mas é bom que ele repete e a gente consegue fazer. Continua, professor. Desculpa aí. Certo, pronto. Então, o início de onde a gente começou. O solo, né? Formação dos solos está totalmente ligada às características das rochas, das formas de relevo e das condições climáticas do local onde ele é formado. Os solos são formados na superfície da litosfera, ou seja, são a partir das rochas. É onde as plantas se fixam e de onde extrai água e nutrientes necessários para sobrevivência. O solo é produzido pela desagregação das rochas em conjunto com o resto de plantas e animais associados aos sedimentos. Então, quando a desagregação das rochas, que ela está se quebrando, está se desmanchando, aí se junta com o resto de plantas e animais, e daí vai se associando os três e formando e dando associado aos sedimentos, se sedimentando, se consolidando, se solidificando de novo. Então, daí vai contribuir para a formação dos solos, que vai estar tudo junto. Que vai estar tudo junto. Professor? Diga. O senhor está travando. O Foi? senhor está travando. Tá certo. O senhor está travando. Estou entendendo, Rui. Olha. Então, o solo é produzido pela desagregação das rochas, em conjunto com o resto de plantas e animais. Professor? Não, não. Precisa copiar essa parte? Não, você já copiou. Ah, tá certo. Então, em conjunto e com o resto de animais, plantas e o resto das rochas, eles vão contribuir para a formação do solo. E vai contribuir para a formação do solo, onde aí vai dar a sedimentação e o solo vai se solidificando de novo. Então, daí vai se formando
os, os tipos de solo, certo? O tipo de solo? De solo. Aí, o processo de desagregação que produz o solo leva milhões de anos e forma uma camada sobre sobre as rochas. Processo de quê? De desagregação que produz o solo leva milhões de anos e forma. Peraí, professor, peraí, eu tava bebendo água. Depois de sedimentos, é o quê? É ponto, eu acho, né? Não, o processo de desagregação das rochas. Não, o processo de desagregação que produz o solo Pera, o leva processo milhões de... de anos e forma Processo de quê, professor? de desagregação. Peraí, pera... Ai, droga, errei. Ai, deu quando eu erro. Pera. O processo de desagregação que produz o solo leva milhões de anos. Peraí, que produz o solo, né? Sim, leva milhões de anos. Pronto. Aqui é vírgula? Certo. É ponto. Milhões... Peraí, eita. Aqui é Tá. vírgula. Milhões de anos, né? É. Menina. Professor, repete do início aí. Ó, o processo de desagregação que produz o solo leva milhões de anos e forma uma camada sobre a rocha, né? Então eles vão formando outra camada de solo Desagregação o quê? que produz o solo. Leva milhões de anos e forma uma camada sobre a rocha. Milhões de anos e o quê? Hum? Milhões de anos e o quê? E forma uma camada sobre a rocha. Só E isso? forma Uma camada sobre a rocha. camada. A rocha. Uma camada. Sobre a rocha. Aí nessa camada vai possuir pedaços de rochas e minerais. Que vai ser. Peraí, escreveu o quê? quê? Possui. Não, e essa camada possui pedaços de rochas e minerais. Pera, e essa camada Pedaços. possui Pedaços de O quê, rochas professor? e Não tô entendendo. minerais. possui rocha, certo? Pedaços. E E quê? minerais. E minerais. Minerais. Que foram alteradas. Que foram, né, professor? Que foram alteradas pela ação das águas. Que foram alteradas, né? Pela ação das águas. Alteradas em quê, professor? Pela ação das águas. É o que, professor? Depois de alteradas é o quê? É. Pela ação das águas. Oi, não ouvi, professor. Pela ação das águas. Das águas. Pela... Ação das águas. Nossa, Davi falando pelo professor. Pela ação das águas, é isso? Dos seres vivos. Das águas, né? Dos seres vivos. Pela ação das águas, dos seres vivos. Dos seres vivos, certo? Certo. Da variação de temperatura. Peraí. Da
A variação, de temperatura de temperatura, entre outros fenômenos. entre outros Fenômenos. que mesmo? Fenômenos, né? Fenômenos. Fenômenos. E com o passar do tempo, E o quê? e com o passar do tempo, E com o passar, do tempo, é enriquecido de matéria orgânica. peraí, professor, do passar do tempo, o que mesmo? Enriquecida de matéria orgânica. Enriquecida, De matéria Peraí. orgânica. peraí, enriquecida, De matéria orgânica. de matéria, peraí, orgânica. Ponto. Pronto. Então, olha, isso significa dizer o que você pega aí. O solo vai se quebrando pelo resto de animais e rochas. Com o tempo, eles vão ficando enriquecendo dessas matérias orgânicas. Aquelas matérias orgânicas elas vão se decompondo e vão se formando uma com outra. E daí vai se formando esse o tipo de solo em si. A forma que ele vai quebrando, vai com o clima, com a chuva, que a chuva vai lavando e vai dando uma forma a eles. A mudança de temperatura, como eu citei antes, devido ao clima do local, aumenta a temperatura, diminui da temperatura, tudo isso vai se formando e o solo em si. Então, olha, essa camada possui pedaços de rochas e minerais que foram alterados pela ação das águas e dos seres vivos, onde o homem vai pisando, os animais, o homem também, na rocha em si, e vai danificando ela. E daí vem a chuva também, vai lavando, causando, no caso que a gente já falou aqui, da erosão. Então, tudo isso vai contribuir para a formação delas, a formação do solo. E esse solo vai ficar rico em matéria orgânica, né? Onde vai ter a matéria orgânica, como vocês sabem, são o resto de animais e vegetais. Então, é onde a gente fica, como se diz, o adubo na terra, onde a terra fica adubada em si. Então, o solo possui micro-organismos, água e minerais nutrientes, uma rocha bruta, intacta. Peraí, professor. O solo possui Micro-organismo. Peraí. O solo. Possui micro-organismo. Possui, né? Possui micro-organismo. Água e minerais. Organismo. Águas e minerais. Água e minerais. Nutrientes. O solo possui micro-organismos, águas, minerais e nutrientes. Certo? Nutrientes. Então, que esse solo aí é um solo produtivo, que você pode cultivar determinados produtos. Que bom. Ai, meu Deus, minha mão tá doendo. Uma rocha bruta não pode ser considerada solo, já que nas rochas não é possível o crescimento das plantas. Então, a rocha bruta é aquela dura demais, é como o granito, essas serras, né? Que a rocha é bruta, não nasce nada em cima dela. Então, ela não é produtiva, certo? Porque ela não possui, ela não tem capacidade. Quando a rocha é bruta, é o quê, professor?
não pode ser considerada solo, já Professor, que não é Não, possível o crescimento das plantas. o senhor não começou pode a rocha, ser É, a não rocha bruta, considerada. solo, porque não crescem os vegetais. Peraí, solo. considerado, né? Porque, É, porque não é, né? porque que não é. Uma, Considerada. uma rocha é o quê mesmo? Uma rocha bruta Não não é pode ser considerada. considerada solo, já Ah, que nas rochas não é possível o crescimento das plantas. Por que ela já, não é considerada, hein, professor? Ela não é considerada solo, porque ela não pode desenvolver o crescimento das plantas. Ai, minha mão tá doendo já. já que ela não. Professor, Diga, já que ela não, o quê? uma rocha bruta não pode ser considerada solo, já que das rochas não é possível o crescimento das plantas. Quer dizer, a rocha não é solo, porque Pera, já na rocha que. bruta ela não, as plantas não crescem. Já que nas. Já que nas rochas não é possível o crescimento das plantas. Ô, professor, repete do início. Nas rochas não é, né? Uma Não rocha é. bruta Não não é pode ser possível. considerada solo, já que nas rochas não é possível o crescimento das plantas. Ou seja, quando a rocha é bruta, ela não é considerada solo porque as plantas não se desenvolvem, elas não têm crescimento, ela fica dura demais, então não tem como se desenvolver. Já que nas rochas o quê? Nas rochas, Já. Não é nas rochas possível. brutas não é possível o crescimento das plantas. Tá, obrigada. Aí é vírgula ou é ponto ou tem continuação? Pronto. Ai, meu Nas Deus. plantas, pronto, né, ó. O solo possui micro-organismos, água e minerais Peraí. nutrientes. O quê? Ó, não, eu estou só repetindo. Aí, ó. Ah, tá certo. O solo possui micro-organismos, águas e minerais, nutrientes. Uma rocha bruta não pode ser considerada solo, já que nas rochas não é possível o crescimento das plantas. Então, as rochas não podem ser consideradas como solo porque as plantas não crescem. A vegetação dos continentes e das ilhas cresce sobre o solo. Quer dizer, a vegetação de um país, de um continente, cresce sobre o solo. A vegetação do quê, professor? Dos continentes e das ilhas cresce sobre o solo. Os continentes. Não, peraí, professor. Minha mão tá doendo tanto que eu nem consigo mais continuar. Pera. Crescem sobre o solo, né? É. Peraí, a vegetação, né? Dos continentes e das ilhas cresce sobre Peraí, o solo. vegetação dos continentes. Ah, Certo? Ó, a vegetação dos continentes e das ilhas cresce sobre o solo. Nas certo. áreas do planeta em que as rochas ainda não foram, Das ilhas. é, das ilhas cresce sobre o solo. A vegetação dos continentes e das ilhas cresce Não sobre é, o solo. professor? A vegetação dos continentes e das ilhas cresce sobre o solo. Ave Maria, professor, minha mão não aguenta mais, não. Professor, eu botei Vegetação do solo, Vegetação mais dos continentes continente, o que mais? E das ilhas cresce sobre o solo. e das botei ilhas Cresce como solo, né? Cresce sobre o solo. Sobre. Cresce sobre o solo. sobre Sobre o solo. Cresce sobre o solo.
O solo. Terminei. Graças a Deus. Também, graças a Deus. Graças a Deus. Ai, Jesus. Certo? Então, aí a vegetação de cada país cresce no solo, como vocês sabem. Então, vai ter o crescimento em si. Nas áreas do planeta em que as rochas ainda não foram decompostas, não existe solo e não existe vegetação. Mas, professor, nas áreas, né? Nas áreas do planeta em que as rochas ainda não foram decompostas, ou não houve uma desagregação das rochas, não existe solo e nela não existe vegetação natural. Nas Para o- áreas do planeta. Nas áreas do planeta. É. Sim. Nas áreas do planeta em que as rochas não foram decompostas, não existe Professor, solo nelas. Não existe vegetação natural. Para os vegetais se desenvolver, suas raízes precisam penetrar no solo, de onde extrai os nutrientes. Eu só Vou parei. repetir aí, professor. Isso. Repetindo, olha. A vegetação dos continentes e das ilhas cresce sobre o solo, né? Onde você viu a planta, cresce nos continentes, no Brasil, na América, etc. Nas áreas do planeta em que as rochas ainda não foram decompostas, não existe solo e nelas não existe vegetação natural. Para os vegetais se desenvolver, suas raízes precisam penetrar no solo, de onde extrai os nutrientes das rochas decompostas. Ô, Porque professor. Dá para você repetir de novo aí? Eu parei ainda não foram decompostas e o que mais? Composta, o que mais? Não for decomposta, não existe solo Não existe solo. e nelas não existe vegetação natural. Professor, tem como o senhor repetir do início? Nas áreas do planeta, o quê? Diga. Nas áreas do planeta em que as rochas ainda não foram decompostas, não existe solo e nelas não existe vegetação natural. Ainda não foram o quê? Vegetação natural. Repetindo, nas áreas do planeta em que as rochas ainda não foram decompostas, não existe solo e nelas não existe vegetação natural. Para os vegetais se desenvolver, suas raízes precisam penetrar no solo, de onde extrai Para os vegetais. Solo. Existe solo e o quê? Não existe O solo. que mais, professor? penetrar no solo, de onde extrai os nutrientes das rochas decompostas, das rochas que foi quebrada, que houve a desagregação, certo? Então, isso significa o quê? Na parte das rochas que não foi desagregada, não foi quebrada, decomposta, não existe vegetação. Porque para a vegetação crescer, é obrigado existir um solo. E nessa parte aí, como não existe o solo, também não vai ter o tipo de rocha. Então, vai ter essas consequências. Então, Professor, eu parei aqui. Para os vegetais é o quê? Para os vegetais e os... para os vegetais se desenvolver, suas raízes precisam penetrar no solo, de onde extrai os nutrientes das rochas decompostas. Das rochas decompostas. É preciso, sim, o que mesmo? Compostar, quando se põe composta. Para as rochas se desenvolver, suas raízes precisam penetrar no solo, de onde extrai os nutrientes das rochas decompostas, certo? Peraí, deixa eu falar. Então, para o crescimento dos vegetais, precisa o solo.
que através da raiz que eles vão tirar a sua sobrevivência, seu nutriente, a água e o alimento. Então, esse solo precisa ter o que? No estado adubado, que vai fornecer os nutrientes para as plantas. Se isso não tiver, ele não cresce. E se as rochas não houve uma decomposição, uma desagregação, se ela tiver dura, então ela não tem condição dos vegetais crescer. As plantas não crescem. Os vegetais não se desenvolvem. Professor? Mas o que, professor? Penetrar no solo. No solo. Solo. Então, nitrogênio, potássio, cálcio, enxofre precisam ser absorvidos em grande quantidade pelos os vegetais. Então, os vegetais, as plantas, vai extrair alguns minerais da própria natureza para o seu crescimento. O nitrogênio é o quê? Como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. O que mais, professor? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Precisam ser absorvidos. Potássio, cálcio, enxofre, precisam ser absorvidos em grande quantidade pelos vegetais. Professor, como é que se escreve enxofre? ENXOFRE. ENXOFRE. Obrigado, professor. Certo? Então, esses minerais, como enxofre, potássio, as plantas precisam para haver o desenvolvimento delas, o crescimento delas. Além disso, a planta também precisa de outros, como ferro, zinco e cobre. Certo? Então, as plantas também vão precisar dessas substâncias para o desenvolvimento dela, para o crescimento. Isso, ela tira tudo do solo. Então, o solo precisa ter esse nutriente para que ela possa produzir e crescer. Então, como a gente falou, numa rocha intacta, dura, não tem o crescimento, na rocha bruta, porque não tem os nutrientes para contribuir para o crescimento das plantas. Ô, professor. Diga. Enxó, sei lá, o nitrogênio e etc. É o quê? Que eu nunca peguei? São alguns minerais que a planta, os vegetais precisam. São os minerais, é? Que as plantas precisam para o seu desenvolvimento. Que as plantas precisam. Então, o solo tem um perfil do solo. O perfil do solo vai indicar como ele está formado, né? Como ele é formado, onde você vai ter a formação deles, certo? Como a sua formação. O perfil do solo representa uma visão de um corte vertical desde a superfície até a rocha que deu origem. Essa técnica serve para evidenciar as camadas, o horizonte do solo para podermos estudar. Então, o solo é composto por 3 horizontes, A, B e C, né? Onde tem as camadas do horizonte do solo. O horizonte O é a camada superior do solo, onde pisamos e é rica em matéria orgânica.
e em micro-organismo. É mais escuro do que o perfil. A parte superior, que é onde a gente está, esse tem muita matéria orgânica e micro-organismo, que são os restos de animais e vegetais. O horizonte A é a camada mineral com acúmulo de matéria orgânica. O B, que contém menos matéria orgânica e micro-organismo do que a A, e mais do que a C. Quer dizer, o horizonte A é uma camada muito rica em matéria orgânica. Já o B tem menos matéria orgânica, mas só que tem mais orgânica do que o horizonte C. Já o horizonte sul está no estado de decomposição das rochas, mais rica em mineral e com pouca matéria orgânica, que ele está na parte interior da Terra. Então ele está se decompondo, mas ele vai ter muito mineral, mas a matéria orgânica ele não tem. Então esses são os 3 horizontes do Sol, A, B e C. Então, um perfil do solo representa uma visão por meio de um corte vertical, desde a superfície até a rocha, que dá origem ao solo. Essa técnica serve para evidenciar as camadas, o horizonte do solo. O perfil do solo mostra a profundidade da terra até a rocha matriz, a rocha mãe, que vocês já viram aqui, que é a rocha magmática, que é aquela que está mais resistente, mais dura em si. E a mais escura, o horizonte O é a mais escura, que está na parte superior da Terra. Tem alguma pergunta a fazer vocês? Não, professor. Não, senhor, professor. Então, finalizou, professor? Já. Pronto, podem sair, aula de história. Vou mandar o link e o professor vai dar aula de geografia no 9º ano, para finalizar. Tchau, Tchau, turma. professor Tchau, Galdécio. tchau.